Olá, igreja. Quanto tempo, hein? Nem parece que estamos há 15 anos batalhando por Deus. Às vezes, olhamos para o passado e vemos como a história foi repleta de batalhas e glórias. Que tal relembrarmos algumas delas? De 2004 até 8 de dezembro de 2008. Para entendermos como tudo está caminhando até hoje, é necessário voltarmos para antes do início. Bom, falar da história, né, da conquista, a história do nosso chamado, é algo que me emociona muito, porque foi, foi a vez assim que realmente eu ouvi Deus de uma forma diferente. Em 2004, nós fomos convidados para vir aqui, nós morávamos em São Paulo, e estávamos na igreja lá, muito bem enraizados, muito bem cuidados, né, pela igreja e pelos pastores de lá. E, e aí nós fomos convidados para vir para cá, os jovens, enfim, o grupo de louvor, para participar lá na Escola Baiê de de um culto do amigo. E aí nós viemos apresentar uma peça aqui, e eu lembro que estava lotado, né, o Baiê lá em cima desse culto, e todo mundo com aquela expectativa. Nós apresentamos a peça, e logo depois nós começamos a cantar o louvor Aclame. Só que naquela semana eu tinha vivido algo muito difícil com meu filho. Para quem não sabe, meu filho é especial, Moisés, meu primogênito. E naquela semana ele teve a primeira convulsão, e aquilo assustou bastante a gente durante aquela semana. Foi algo assim que a gente estava muito sensível, né, com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí nós viemos no final de semana para apresentar a peça. E como eu estava falando, na hora que depois que nós estávamos cantando Aclame, eu ouvi a voz de Deus audivelmente. E Deus me disse assim: Fabiana, você passou por tudo isso porque eu amo este povo. Aquilo, eu levei comecei a tremer, levei um choque assim daquilo que eu estava ouvindo. Sempre ouvi a voz de Deus, mas no coração. Mas aquele dia eu ouvi como um estrondo, né, aquela declaração de Deus, de que eu tinha passado por aquilo por amor àquele povo. Naquele momento, eu estava em São Paulo, eu nem imaginava vir para Joanópolis para morar aqui. Porém, pouco tempo depois, nós recebemos o chamado de fato para vir para cá. E aí, a pastora Beth, né, em conversa com o pastor Fernando, e ali eu também, a gente, né, e recebemos a missão de vir para cá, para Joanópolis, para cuidar da igreja aqui. Né? O início de tudo. A minha família, eu e minha família já éramos da igreja Abapai, né? Algum tempo, os pastores eram a pastora Jaciara e o pastor Geraldo, e a gente frequentou um bom tempo lá com eles, até que eles tiveram que ir embora, foram transferidos para outro banco, o pastor Geraldo, e nisso eles foram embora aqui da cidade. Aí veio outro pastor, mas acabou não dando certo, e sim, começou a vir a pastora Fabiana e o pastor Fernando, vieram junto com a pastora Beth e o pastor Anselmo. E eles vieram visitar nossa igreja, vieram alguns cultos, fazer o culto da nossa igreja, tudo. E foi aí que pastor Fernando e a pastora Fabiana sentiram o chamado, né, a vir para essa cidade. E eles encararam de frente e vieram, com fé e coragem. Na época ele só tinha o Moisés, era um bebê, e eles vieram, e foi uma bênção. E eu recepcionei eles na minha casa por um bom tempo. Então, nós arrumamos as coisas, e quando foi dia 5 de janeiro de 2005, nós estávamos vindo para morar em Joanópolis. A gente tinha toda uma vida estruturada em São Paulo, né? Amávamos lá, amávamos a igreja, amávamos ficar lá, nós tínhamos a nossa família lá, nossos pais eram de lá. Mas nós não olhamos para trás, nós sentimos realmente algo muito forte, um desejo arder no nosso coração, e nós então mudamos para Joanópolis para cuidar da igreja aqui. Começamos, né, ali onde, pertinho do Donini 2, né, numa esquina pequenininha, viemos assumir a igreja ali,
Ali nós começamos, né, com a igreja pequenininha, e começamos a ministrar. Nós éramos muito novos, né? Nós já somos novos agora, imagina aquela época, né? Então éramos muito novos, mas nós tínhamos uma vontade imensa de fazer a diferença, de servir ao Senhor, de ajudar as pessoas. E pouco tempo depois, aí a gente começou já a crescer, começamos a ver, né, a olhar, né, diferente, entender o que de fato era o chamado, que era cuidar de pessoas. E aí eu lembro que o Senhor me fez lembrar daquele culto do amigo, do que ele tinha me dito naquele dia, que nós tínhamos passado por tudo aquilo porque ele amava esse povo. E aí eu fui entender que não era aquela situação específica do Moisés, mas toda a nossa história, toda a minha história, toda a história do Fernando, já era o Senhor nos preparando para vir cuidar de um povo, e um povo que ele ama, e um povo que ele quer bem, e um povo que ele cuida. E ali a gente começou a entender que realmente... Obrigada, Lucy. E ali a gente começou a entender realmente o que era aquela responsabilidade, o que era fazer a obra. Que toda a nossa história, tudo aquilo que a gente tinha vivido com Moisés, toda a nossa experiência, mesmo sendo novos, o Senhor nos preparou, nos deu experiências fortes, principalmente com o nosso filho. Tudo aquilo que a gente tinha de bagagem, mesmo sendo novos, era porque Deus amava esse povo e Deus queria nos usar aqui. E assim, cara, você tem um cara que acreditava, era ele e a pastora também, né? A pastora junto, né, meu? Junto, porque vim pra cá, largar tudo em São Paulo, pra começar, quando eles ficavam aqui, ainda acho que tinha ótica em Guarulhos, e voltava de Guarulhos, meu. Depois veio a parte de trabalhar em Bragança, aí voltar de Bragança, meu, e eles ali sempre firmes, sabe? Sempre firmes ali na igreja. Acreditando mesmo, sabe? Não vou brincar, acreditando no chamado, não vou brincar de ser pastor. Não vou, vamos abrir a igrejinha Conquista, vou pôr um nome, achei bonitinho, Comunidade Cristã da Conquista. Não. Acreditou no ministério mesmo, cara. Acreditou no ministério dele mesmo. Se doava mesmo. Se doaram mesmo. Se doa até hoje a pastora, né? E os frutos estão aí, né? Você vê, a igreja conquista hoje. A igreja conquista o que é hoje? Eu posso falar, é uma igreja referência. Uma igreja referência na cidade, a igreja conquista hoje. A Igreja Conquista começou em um barracão no espaço do Zé Dorineu, onde estava tudo caminhando a passos curtos, porém, a Conquista sempre é marcada por grandes viradas em sua história. Pastor, numa reunião com a pastora e todos os membros da igreja, né, a liderança da igreja, nós resolvemos que a gente ia separar, a gente ia ser independente, uma igreja independente, a gente não ia ser mais a Bapai, né? Quando o pastor escolheu o nome da Conquista, tudo numa reunião, e tudo deu certo. Eles foram lá, conversaram amigavelmente com o pastor Anselmo. Mas então, é uma igreja que ela ia ser única, então por isso que a gente tava todo mundo assim, com medo, mas ansioso ao mesmo tempo, porque ia ser uma igreja nova, sem nenhum acompanhamento. Mesmo ficar, né, como a Lia falou, né, desvincular mesmo, né, começar o ministério sozinhos, né. Aí ainda tem alguns remanescentes da igreja lá atrás, quando começou, né, que a gente tá junto. Graças a Deus, para honra e glória, nós estamos juntos há 19 anos, né? Muito antes de ser Conquista. Ainda era Abapai. Era Bapai, desde a época que eu estava grávida da Larissa. A gente tá junto, caminhamos junto. A igreja tinha acho que umas 20 e poucas pessoas, né, amor? Acho que é por aí. Umas 20 e poucas pessoas. Então, aí nós, né, teve a fundação da Conquista, mas no nosso coração a gente nunca quis andar sozinho. A gente nunca quis, não, nós vamos andar sozinho. Não, Deus, a gente sempre teve a questão da paternidade dentro de nós. A gente sempre queria ser cuidado, orientado. E aí a gente, então, começou a sonhar com a Conquista. Pedimos a bênção dos nossos pastores, Anselmo e Beth,
eles nos abençoaram, mesmo não entendendo naquele momento o que estava acontecendo, eles nos abençoaram. E então a conquista começou a ser gerada. E a gente começou então a dar entrada em documentação, começou a ver as coisas, né? Até que no dia 8 de dezembro de 2008, né, nasce a conquista ali na certidão, né, no CNPJ. E aí a nossa, né, história foi caminhando, nós mudamos de local, aí nós saímos, fomos para um lugar um pouquinho maior, que era ali do lado do Maranatá, no salão que era do seu Zé do Irineu, que é do seu Zé do Irineu ali. E ali foi uma delícia, porque era um lugar gostoso, confortável, aconchegante. Todo mundo que ia lá falava assim, ai, que gostoso, que aconchegante, como é gostosa a igreja, a gente se sente tão bem aqui. Era um pouco maior o local do que o primeiro que a gente estava. E ali, então, nós sentimos da parte de Deus de começar a Igreja Conquista. Uma das coisas interessantes quando a igreja começou lá naquele salão, que todos os pregadores de fora que vinham achavam o salão uma gracinha. Nossa, que bonito, porque é de madeira, era todo madeira, vernizado. Nossa, que bonito, que bonito, que bonito aqui. E quando Deus começou a nos empurrar para ir para outro lugar, a gente estava vendo outro lugar, a gente não queria. Imagina que a gente sonhava um dia de estar com uma igreja do tamanho que está hoje, em nome de Jesus vai ser ainda maior. Mas a gente estava felizão, cara. A gente estava felizão o tamanho da igreja que estava lá, do jeito que estava tudo arrumadinho, quando estava tudo arrumadinho, bonitinho lá, todo mundo falava. Versário. Só que Deus, como a Bíblia fala, os planos de Deus são muito maiores que os nossos, né? Todos os pregadores que iam lá falavam, vocês vão ter que mudar, que aqui não vai caber. Vocês vão ter que mudar, que aqui não vai caber. Vocês vão ter que mudar. Pastor Gentil mesmo, né? Pastor Gentil ia falando, compra a cadeira que não vai caber, compra a cadeira. Isso foi em outro salão já, né? Mas todo pregador que vinha ali falava. Sabe, tem muita gente que acho que não acreditou. Não acreditou, Casal jovem. Acho que muito novos. Não. Vieram pra cá muito novos. Só tinha o Moisés, né? Não foi fácil, as dificuldades, né, que Não. eles passaram, né? Não Todo o foi recurso fácil. que tinha em São Paulo, né? Deixar tudo lá para vir para cá. Ela sair vender doce, E a gente viver, assim, só por milagres, né? Assim, eles vivendo milagres, recebendo as coisas, né? Deus tocando no coração das pessoas, recebendo, sendo abençoados, né? Deus enviava as pessoas para andar, né? Nunca esqueço do Moisés pedindo Danone. Tivemos um início muito bom, mas como toda história de filme, o protagonista passa por dificuldades, e com a conquista não seria diferente. Após sermos obrigados a nos mudar de local, então, com isso, fomos para a igreja da Beira Rio. E aí quando a gente foi pro outro salão ali na Beira Rio ali já, nossa, salão grande, top. E foi assim, ó, encheu. Que veio ali que estava ali na Beira Rio, foi um tempo muito abençoado que a gente viveu lá, porque assim a igreja ela fluiu de uma maneira sobrenatural que os cultos ficava pessoas para fora da igreja porque não comportava tantas pessoas nos cultos, né? Daí você conta agora. Então, daí o Jonas estava pregando e eu pensei comigo assim, né? Que daí a igreja que eu frequentava antigamente, antes, meu pastor nunca faltou no culto. Aí quando eu pisei na Conquista, eu falei, eu conheço o Jonas, pô. Já trabalhei junto com o Jonas. Não, né? Tipo, desmerecendo ele nem nada. Mas eu falei, cadê o pastor dessa igreja, meu? Eu falei, mas é estranho. Daí eu saí meio que bravo, sabe? Falei pra ela, não, você é louco. Vou voltar mais não. O Jonas que pregou e outra.
O pastor nem aí não tá. Só que eu não tinha entendimento, que o pastor estava em outras reuniões, estava lá junto com o pessoal da rede, buscando o pessoal da igreja, né? E aí, nós fomos num culto em 2008, eu estava grávida da Lídia, e nós conhecemos o apóstolo Géser nesse culto, e ele ministrou sobre paternidade. A gente falou, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. E então, quando foi, em 2009, nós então passamos a fazer parte da Rede Apostólica da Aliança. Então, tendo, né, como nosso pastor, como nosso pai espiritual, o apóstolo Géser, que é até hoje, nós fazemos parte da rede apostólica, né, até hoje, e cremos nessa visão apostólica e profética. Para nós também foi ali, também trouxe uma mudança grande também dentro de nós, com tudo que com tudo que acrescentou na nossa vida, né, aquele conhecimento todo. Então, fazer parte da rede apostólica da aliança, ter o apóstolo Géser como nosso pai espiritual, também é o que faz toda a diferença no nosso ministério. Como o próprio nome da igreja diz, a Conquista sempre teve consigo uma unção de governo, que frequentemente se mostra cada dia mais, desde sempre andando alinhada às vontades do Senhor, porém de forma conciliosa com os governos locais, sendo sempre ativa no cenário do município, seja com eventos, projetos ou consagrações. Então, essa questão da unção de governo, né, que a gente sempre fala, nós vimos assim o direcionar de Deus na nossa vida, né? Então, eu, em 2010, ingressei na prefeitura, né, prestei um concurso e prestei com o propósito de fazer a diferença na cidade. A minha ideia era educação por princípios na época, na prefeitura. Né? Depois, o pastor Fernando prestou o concurso também em 2012 e também entrou na prefeitura. E desde lá, a gente vem agindo, né, lá dentro, sempre presentes nos eventos, né, da prefeitura, sempre com muita amizade com os prefeitos, com os secretários, sempre falando dos projetos, né, de Deus para a cidade, né, e junto com eles. Então, essa unção de governo, ela mostra isso, né? Deus nos colocando em posições de autoridade e, né, ali no governo da cidade, para fazer a diferença, para trazer bênçãos para a cidade. O pastor Fernando chegou a ser secretário da assistência social, que foi um presente de Deus na vida dele, uma honra enorme, que ele pôde exercer assim com muita excelência, né, tudo aquilo que Deus tinha preparado por anos, né? Então, a unção de governo, ela é bem vista nessa parte, né, de como Deus nos usa com autoridade, junto com as autoridades, trazendo essa unção de Deus também para o reino de Deus também para o governo da cidade. Essa foi uma grande conquista. Foi algo muito importante que aconteceu para a nossa cidade, muito importante. Nós ali, né, já na prefeitura, nessa época, e em conversa, né, com o prefeito da época, Joãozinho Torres, falei para ele se ele entregava, né, a chave da cidade, né, nas mãos do Senhor Jesus, entregava para o Senhor Jesus. E ele aceitou. Né, ele aceitou. E quando foi dia 17 de dezembro de 2011, essa data eu não esqueço. E lá no Coreto, nós fizemos um culto, né, com as igrejas aqui de Joanópolis junto, né, com a gente. E quem veio ministrar foi o apóstolo Nailton. E aí, nesse momento, o prefeito declarou, né, que Joanópolis era do Senhor Jesus, que Joanópolis pertence ao Senhor Jesus, Joanópolis é do Senhor Jesus e isso é irrevogável. A mudança para o salão que estamos hoje foi no ano de 2013. Com ela, tivemos uma ampliação na capacidade de comportar mais pessoas. Mudança essa que foi marcada pela ousadia e pela fé dos nossos pastores. Encheu,
E aí o pastor, com toda aquela ousadia do mundo, viu esse salão aqui e eu falei, doido, Meu mano. Deus. O pastor é doido, mano. E com fé e ousadia, estamos aqui hoje. Mas olha, firme e forte, cara. E olha, Ele era ousado. a gente não imaginava, a gente tava felizão, cara, lá com 40 membros, 30 membros, a igreja funcionando, um lugar bonitinho. Mas Deus sempre tem algo maior para conquista. E Ele tem algo maior para conquista sempre. Sempre. E mudamos para cá e estamos até hoje, né? E pretendemos ficar por muito, muito tempo aqui. E uma coisa que me faz lembrar é meu pai. Meu pai, quando vinha aqui na igreja, eles moram em Guarulhos, moravam em Guarulhos. E quando eles vinham visitar aqui, eles vinham aqui na igreja do domingo, assistir o culto. E no domingo ele chamou o pastor Fernando e falou, pastor Fernando, esses bancos que estão aqui na igreja não vão comportar o tanto de pessoa que vão chegar. O senhor trata de comprar mais cadeiras para essa igreja, porque essa igreja vai lotar. Palavras do meu pai. O pastor Fernando sempre falava. O pastor sempre lembrava dessas palavras do meu pai, né? E marcou muito ele. E eu, ultimamente, estava vivendo isso, né? Essa igreja lotada. E ele sempre lembrava e falava, irmã, eu bem que seu pai falou, uma visão do seu pai está se realizando. E era verdade, né? Nossa igreja está lotada, está uma bênção. E daí, quando a gente decidiu mudar para esse salão, lógico, com a direção de Deus, tudo, o pastor chamou a gente e fez a reunião, e todo mundo concordou, e viemos para cá. E enfrentamos várias lutas nesse lugar, mas graças a Deus, né, em todas elas o Senhor abençoou, o Senhor, né, mandou muitas pessoas, muitas vidas para cá, e graças a Deus o ministério está fluindo, né, um ministério muito abençoado. Temos só que agradecer a Deus, né, por tudo que está acontecendo, é um momento novo que estamos vivendo. Aí tá, a nossa igreja conquistando cada dia mais membros, né? Nós passamos por vários locais, que foi lá na casa do local lá perto do quintal lá do vô do Jonas, da garagem, na verdade. Depois nós viemos para aqui na Beira Rio, e toda vez que o pastor passava aqui nessa avenida, o pastor falava, aqui ainda vai ser uma igreja, aqui vai ser a nossa igreja. E Deus realizou o sonho. Ele foi com fé e coragem, então se posicionou, e porque o aluguel era alto, então a gente ficou meio assim, né? Será que vai dar? A gente vai conseguir pagar? Mas o pastor enfrentou tudo, ele era ousado, né? Ele usou a ousadia dele, a fé dele, e nós mudamos para cá, né? Teve uma época que nós tivemos que sair, né? Mas Deus nos trouxe de volta para cá, porque é aqui o nosso lugar. Então, o que eu tenho para dizer da Igreja Conquista é isso, né? É um ministério que eu amo demais, os irmãos têm a comunhão, é um ministério família, né? Todo mundo, graças a Deus, se dá super bem, flui, né? Todos que estão ali trabalhando são homens e mulheres temente a Deus. Então é isso. Louvo a Deus por Deus ter me colocado nesse ministério aqui até hoje, sabe? Passamos muita coisa junto, sofremos junto, demos risada junto, todos esses anos. E assim, crescemos juntos. Só tenho que agradecer a Deus mesmo, sabe? A Igreja Conquista foi uma bênção na minha vida, uma bênção na vida das pessoas, por todos que ali passaram. Teve muita gente que passou ali, depois voltou. Modéstia à parte, para mim não tem outra igreja na cidade, não tem outro ministério. Não. Conquista é conquista, quem é da conquista sabe do que eu estou falando. Pode tentar, mas não consegue se encaixar. Conquista é conquista, não tem jeito. Mais ou menos específico que vocês entraram, vocês lembram mais ou menos? Sim. A primeira vez que a gente veio na igreja foi em dezembro de 2013, né? E ali já janeiro eu queria muito batizar, falei com o pastor,
E aí o pastor ali, às pressas, organizou o batismo. A gente batizou no primeiro domingo de fevereiro de 2014. Então, a primeira vez que a gente veio para a igreja, recebemos um convite de um amigo que já frequentava, né? E aí ele foi na pessoa certa, falou com a minha esposa e ela me convenceu a vir. E quando eu vim a primeira vez, o pastor Fernando que estava pregando, né? E tudo que ele pregou parecia que ele estava falando diretamente comigo, sabe? E eu, quando vim para a igreja, era uma pessoa completamente diferente, né? Então, eu muito orgulhoso. Eles me perguntaram, você gostou? Eu respondi, mais ou menos. Tá bom. Você vai voltar? Talvez eu volte. Mas ali já ardeu no meu coração, né? O pastor, ele vinha, a forma que ele pregava, ele falava e dava diretamente no meu coração, muito usado mesmo pelo Espírito Santo. E aí a gente foi começando a vir nos cultos e foi pegando amizade com os irmãos. E aí começou essa comunhão, né? Que é o que fortalece a gente na igreja. E aí as coisas foram acontecendo e a gente foi se consolidando. Sim. A gente foi, né, muito abraçado, assim, pelos irmãos. Vocês têm uma marca desses 15 anos, né? Uma marca desses 15 anos é a presença de Deus. Eu costumo dizer, até para quem convive comigo, né, no louvor, eu não abro mão da presença de Deus. E a presença de Deus, ela tem crescido a cada culto, a cada dia, né, desde o início. E foram muitas experiências que nós tivemos e temos até hoje. E, sabe, isso arde no coração da conquista, todos os dias. Então, a presença de Deus, ela sempre foi uma marca aqui, desde o início. Agora chegamos até aqui, 2023. O que dizer de um dos homens mais importantes da igreja? Muita coisa. Não teria como contarmos a história da conquista sem citar o paizão, Pastor Fernando. Mas queríamos algo especial. E aqui está, Pastor Fernando. Se foi, mas deixou um grande legado em terra. E para nós. Ensinamentos, momentos bons e ruins, como qualquer outro. Um homem pautado em Deus. Um ótimo pai, conselheiro e amigo. Um dos rostos da conquista. Bem bom. Que a gente já viveu com o pastor para fora daqui. Conhecemos comida japonesa. O pastor que apresentou para nós, acabou com a nossa vida. Melhor parte aí, acabou com a nossa vida. Verdade. Eu tô vendo seu salário agora só com japonês. Não, isso daí não era nunca pra meter isso plantada, porque nós não tem condições de bancar isso. Chegamos a comer, eu acho que vocês nunca comeram, uma pizza de picanha. Já comeu ou não? O pastor que O pastor falou assim, é caro, mas é boa. Falei, então manda. Ele levava lá nos melhores Aquele lugares. jeitinho dele lá. Os melhores lugares da A gente ia pros cultos, cara, eventos, né, que a gente ia. Ficava até, você é louco, ficava até tardão. Voltava, ele passava dos lugares lá, vem chegar na hora de comer, sem miséria, cara. A gente foi lá na esfirraria em São Paulo, que chama o Reduto, né? Meu, e assim, já fomos tarde da noite, né? Saímos, não sei se a gente. Qual evento a gente tava? E aí a gente pediu 3 esfirras cada um. E é uma esfirra generosa, cara. E ele gosta muito de esfirra, acho que 4 queijos, 5 queijos, né? Que tem o gorgonzola. Aí eu pedi uma de palmito com catupiry e mais umas outras. Na hora que eu fui comer, eu perguntei pra ele: ô pastor, essa esfirra aqui é de palmito, né? E ele comendo: tem palmito? Eu: não sei, pastor, não dá pra ver. É de palmito. Beleza, eu fui e comi a esfirra. A hora que chegou na vez dele de comer, ele colocou o primeiro pedaço na boca, ele fez desse jeito comigo: seu safado, você comeu a minha esfirra de 4 queijos? Eu comi, pastor. Eu perguntei pra você: não é possível que você não reconhece o palmito na boca? Eu falei: mas pastor, você falou, eu perguntei. Você perguntou? Aí ele vira pra moça: faz outra pra mim de 4 queijos, a moça, já encerramos. Meu, ele veio tudo de São Paulo aqui comigo. E ele contava pra todo mundo a história da esfirra que eu comi. Como pode a pessoa comer palmito e não sentir o gosto do palmito? Como pode a pessoa comer e não perceber que a esfirra dele não era de palmito? E eu não gosto de esfirra de palmito.
E ele não comeu de bom vidro. O pastor frequentava a minha casa, eu a casa dele, a gente saía junto para comer, né? O pastor, né, a gente também ama comer, né? Amava comer. Então a gente não tinha tempo ruim. A gente via um vídeo, podia ser no Instagram, onde fosse, a gente falava, olha só isso daqui, vamos comer. Podia ser em qualquer cidade, podia ser em qualquer lugar, não tinha horário, né? A gente já foi muito longe, né? Horas dirigindo só para comer um lanche específico. Então, eu conheci o pastor muito de perto. Isso. Falar do Fernando não é um momento, né? Ele era muito engraçado, né? As caras e bocas que ele fazia, né? Realmente tinha hora que eu tava falando os meninos porque ele brincava, às vezes ele brincava, tudo, eu sou mais séria, né? Então, vários momentos ele falava alguma coisa, eu ia debaixo das mesas, assim, e briscava ele. Aí, pensando, né? Na frente da pessoa. Ai, meu Deus. Ele era assim. Ele sempre foi muito engraçado, né? Como eu falei, a nossa relação começou com amizade. Então, a gente deu muita risada junto. Tem várias histórias, mas tem uma... Eu não gosto de careta, né? Eu não suporto careta. E ele sabia. E um dia em casa, a gente não tinha filho, né? Ele brincando comigo, brincando, e começou a fazer careta, e começou a fazer caras e bocas, e começou a fingir que estava tendo um troço, um ataque, e não sei o que e tal. De repente, ele foi indo até cair no chão e desmaiou assim no chão, né? Com a mão aberta, assim, com a aliança. E eu não gostava, eu ficava muito brava com tudo isso. Eu levantei meu calcanhar e eu desci meu calcanhar na mão dele, né? Na hora que bateu. Eu acredito que ela fez isso. Pegou bem na aliança, a aliança dele ficou oval. Mas foi uma situação muito engraçada, porque a gente brincava muito, a gente dava muita risada, muitas histórias. Bom, ele imitando as pessoas, ele imitando a Lídia, enfim, realmente não tem como pontuar. Assim, é que essa daí eu ainda era, né, ainda era jovenzinha ainda com ele, mas muitas histórias engraçadas. Né? Com ele era quase todo dia dando risada. Sempre quem segurava o pastor nos acampamentos era a pastora, né? Porque se não segurar ele era igual os meninos, né? Tinha que segurar, ela que segurava. Ela falava, Fernando! Ela que segurava ele. Aí a gente foi para esse acampamento lá da pastora Jaciara em Jarinu e a pastora não foi. Aí ele falou, vocês que se cuidem, não tem a pastora para me segurar aqui. Ele gostava, né? De bagunça. Eu gostava de bagunça. Teve um acampamento em Camanducaia, mano, que... Não vou citar o nome do menino, o menino ficou zoando com todo mundo, cara. O pastor pegou a blusa dele, molhou na piscina e colocou no freezer, cara. A pastora ficou louca! Ficou louca! Daí ele fala, poxa, o cara começa e depois não aguenta. Agora tem que aguentar, meu. Agora tem que aguentar, meu. Começou, tem que aguentar. Ele começou, veio lá da Bapai, ele com o Alexandre, mano, o que esses caras plantavam lá não chega nem perto do que plantou aqui, mano. Chega nem perto. Eles contavam as histórias do que eles faziam nos acampamentos de lá, dava até medo, mano. Falasse um pouco pra gente como foi a viver com o pastor Fernando durante toda a vida, desde o início que vocês se conheceram até hoje. O pastor Fernando foi meu melhor amigo, né? Nós começamos a nossa história pela amizade, né? Eu era muito amiga dele, ele muito meu amigo. E um dia, num culto, eu falei, Senhor, porque sabe como é que é jovem, né? A gente sofre por amor e tudo. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais sofrer por amor. Agora, se for para sofrer, tem que ser o meu. Eu orei assim a Deus naquele dia. E foi muito interessante, porque aí à noite a gente estava para apresentar uma peça no acampamento. E eu estava do lado de fora com ele, esperando para a gente ficar para apresentar a peça, né? E aí, de repente,
sei lá se eu posso falar, né? Ele passou uma cantada, sei lá se esse é o nome, né? Eu não sei o nome atual, né? Como é que isso se chama hoje. Ele era meu amigo. Como assim ele estava falando daquele jeito? E foi ali que tudo começou, porque eu comecei a olhar para ele de uma forma diferente. E ele e a nossa amizade só cresceu, né? E aí nós nos apaixonamos, e aí nós começamos a nos amar, né? O amor veio. Agora a gente vai falar de uma das melhores pessoas deste mundo. Quem que é? É o papai. Papai. Difícil falar dele. Muito difícil. A igreja completando 15 anos é uma das mais importantes. Eu vi os documentários dos membros que estão aqui há mais tempo. A gente vê que o sonho do meu pai é ver essa igreja do jeito que ele tá. Grande, do jeitinho dele, na cara da bateria. A gente olha pra essa igreja e vê ele em todos os lugares. Não é fácil falar dele, não é fácil falar de quem ele foi. Mas ele foi uma das melhores pessoas que eu conheci. Ele foi meu pai, meu melhor amigo, meu pastor, meu conselheiro, que puxava minha orelha, o que dava bronca. E hoje não ter ele aqui é difícil, porque você vê os outros e você vê como que tá a vida anda, mas a gente ainda sente muito, a gente sente muita falta. Às vezes ele era meio bravo, mas ele sempre brincava. Ele era uma pessoa muito brincalhona, né, Tete? Muito brincalhona. Demais. De tudo. Eu não tenho muito o que dizer mesmo. Porque falta palavras. Quando a gente fala que falta palavras, é porque falta palavras mesmo. Porque a gente é filho. 14 anos. 7 anos. 7 anos. A gente é filho. Mas essa igreja não poderia ter outro pastor senão meu pai. Essa igreja não seria quem ela é hoje sem o pai, sem a mãe. Porque, mano, até depois que ele se foi, a gente lembra dele, vê os detalhes dele, as pessoas comentam sobre ele. Ele foi um exemplo por onde ele passou, ele deixou muito legado dele no trabalho, na parte profissional dele. Ele sempre queria saber mais sobre o assunto, ele sempre queria aprender mais, conhecer novas áreas. Na igreja ele sempre estava investindo na casa do Senhor, ele sempre estava querendo o melhor para essa igreja. Ele, nossa, a gente sabe quantas vezes ele já ficou até tardar da noite aqui na igreja, arrumando, sendo púlpito, sendo pintura, sendo ministrando alguém, dando um aconselhamento. Uma outra coisa assim, a gente sentiu muito, né? Sente até hoje, vamos sentir enquanto a gente viver a ausência do pastor Fernando, né? A ausência do nosso filho, Luiz Ricardo. É muito difícil falar dos dois, porque para nós era tudo para nós. Pastor Fernando, sem palavras, o que dizer do pastor Fernando. Foi um cara, sabe, um cara que para mim foi meu pai mesmo assim na fé, né? Em os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, ele estava ali do meu lado, né? Eu falava para ele que quando ele me abraçava, parecia o próprio Deus me abraçando, cara. Eu sentia, sabe, uma paz. E para mim ele era meu paizão. O pastorzão era meu pai mesmo, né? Vou levar para o resto da minha vida. E tenho a certeza que um dia Deus vai preparar de encontrar com ele lá no céu, né? A gente dar muita risada junto. Só pode ver ele mais uma vez. Qual seria uma coisa que você diria para ele?
Eu diria mais uma vez obrigado, pastor, né, por toda a dedicação que você teve com a gente. E diria que a gente tentaria manter o legado dele, né, tudo que ele trabalhou, semeou até aqui, dar continuidade. Eu diria isso para ele. Diria que ele sempre foi, sempre será a minha referência do que é ser um cristão, do que é ser um pai, um marido, né? Ele sempre será a minha referência. E que se um dia eu conseguir ser metade da pessoa que ele foi, eu já vou ser muito feliz. Ele é o meu exemplo. Eu diria isso a ele. Muito obrigado. Ele sempre foi muito amigo, muito companheiro. Ele foi um ótimo pai. Tudo ele fazia por nós, tudo. Comida, presentes. Eu era bem desligada até com relação à roupa, né? E ele ia, sempre comprava, sempre me dava, estava sempre me agradando, né? Mensagem. Pra você, viu? O sonho do pastorzão era ver a igreja do jeito que tá hoje, cara. E ele viu. Isso ele viu, cara. Cheio de músico. Cheio de músico. Tem que fazer escala pra tocar. Escala pra cantar. Sabe? Ele viu. Ele viu. Ele falou, não vejo o dia que chegar a hora de eu não precisar subir, ficar no banco. Nem tocar, nem cantar. Só ali. Só adorando. Ele viu. Ele viu o começo disso. Bom, a gente, né, teve o grande prazer de caminhar junto com o pastor durante 10 anos, né? E a cada dia que ia se passando ali, a gente ia ficando mais próximo, mais próximo, né? E isso aumentou muito mais, né, quando a gente foi, o pastor nos consagrou como líder do louvor, né? Então, quando eu entrei na igreja, eu não tocava nenhum instrumento e o pastor sempre foi, né, líder do louvor, ministro de adoração. E aí logo ali, no primeiro ano que a gente congregou na igreja e tal, Deus já veio e me capacitou para tocar também, fazer parte do louvor. E aí então isso nos aproximou muito mais, né? Nós decidimos nos casar e falar assim a minha história, né, com o pastor Fernando. Lógico, todo relacionamento tem altos e baixos, né? Tem momentos muito difíceis, mas a gente sempre foi um. A gente não fazia nada sem falar pro outro. Sempre junto em tudo. Trabalhamos juntos por muito tempo. Empresa. Depois eu entrei na prefeitura, logo depois ele entrou na prefeitura. A nossa conversa era a mesma. Os nossos sonhos eram os mesmos. Nós sempre fomos adoradores, a gente tinha o mesmo perfil, o mesmo chamado. Realmente Deus nos uniu com um propósito eterno. E O dia inteiro hoje só lembrando dele, cara, lembrando dele. Saí do serviço, fiquei deitado no sofá depois que eu saí do trampo. Só lembrando, cara, dele. A falta que ele faz pra nós, cara. Faz muita falta. Muita falta. Saudade da voz dele, das broncas dele. Faz muita falta pra gente. quando ele infartou logo no início do nosso casamento, eu estava grávida do Moisés, foi uma experiência que o Senhor também nos preparou. Mas assim, sabe, tudo, desde o nascimento do nosso filho, todos os desafios que nós tivemos, né, depois as cirurgias que vieram, tempo de hospital, UTI, né, e mesmo assim, o pastor Fernando chegou a sair da UTI completamente com o filho em coma e vir para Joanópolis ministrar a palavra. O pastor Fernando era uma referência, tinha uma força, uma garra, algo
muito forte, assim, uma ousadia, uma forma de ver as coisas e de crer. Eu me lembro quando... Mesmo a gente tem que saber aceitar que muitas vezes não é a nossa vontade, não é a vontade de Deus, então a gente tem que aceitar, né? Hoje meus pais já não estão mais aqui, e nem o pastor Fernando. Mas um dia a gente ainda vai se encontrar lá no céu, lá na glória. E esse encontro, eu creio que vai ser maravilhoso. Bom, é isso que eu tenho para falar. O Moisés passou pela rejeição da válvula, que ali ele estava entre a vida e a morte, o Moisés, meu filho, e eu estava assim, num desespero tão grande. E aí ele virou para mim, ele falou: a Bíblia diz, em tudo dai graças. E eu falei assim: então dá graça a você, porque eu não estou conseguindo. Então a força dele, ele não queria que eu sofresse de forma alguma. Até quando fiquei sabendo da notícia, né, que ele estava ruim, ele ia precisar ir para a UTI agora, recente, eu comecei a chorar e ele falou: não chora, vai ficar tudo bem. Que bom que descobriu, porque agora eu vou ser tratado, vai ficar tudo bem, chora. Então, assim, eles tinham sempre uma preocupação de eu não sofrer, ele sempre queria me honrar, né? Incentivava as pessoas a me honrar, ensinou honra. Nós temos honra dentro do nosso coração, né? A gente é assim. Então, para mim, foi uma das melhores decisões da minha vida, o meu casamento, porque realmente eu tive alguém que foi companheiro, que cuidou de mim, que, sabe, é o que eu disse, a gente era um, não tinha, sabe, não, eram os mesmos pensamentos, eram as mesmas coisas, então tudo se alinhava. E quando não alinhava é porque não era o tempo de Deus. A gente sempre esperava alinhar no coração do outro, né, para poder fazer aquilo que a gente sentia no coração. Isso com a igreja, em casa, tudo. Vieram as meninas também, né, meus filhos presentes de Deus, com essa minha vida com o pastor Fernando, né, o Moisés, a Lídia, a Esther. Então, realmente, foi um presente de Deus conviver com o pastor Fernando. E essa proximidade com ele era maravilhosa, porque o pastor nos ensinava uma outra realidade completamente diferente do que a gente vê no mundo. O pastor era o tipo de pessoa que não priorizava os seus próprios interesses. Isso é incrível. Ele pensava no que era importante para todo mundo. Ele vivia a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Ele era um homem temente a Deus e isso nos impactava. Então, estar perto do pastor ali, né, essa afinidade que a gente tinha, era muito bom, né? Agora, pastor, eu queria que só falasse como você se sentiu quando recebeu a notícia? De cara, assim. Assim, foi algo que eu não imaginava passar. Inclusive, né, esse dia ficou marcado assim para mim, porque ele foi para a UTI no sábado e à noite, né, praticamente, final da tarde, e aí já logo no domingo ele faleceu. Quando eu cheguei no hospital, o médico já estava me ligando para dar notícia, né? E eu subi, aí eu ia subir sozinha, aí o médico falou que meu pai tinha que subir comigo. Aí ali eu já comecei a ficar nervosa, tipo, por que o médico queria que meu pai subisse junto? E aí quando eu cheguei, o médico começou a contar a história de como tinha sido, que naquele dia ele tinha acordado bem, enfim. Contou toda a história de como foi. E aí a hora que o médico falou que ele não resistiu à segunda parada, pra mim, o teto caiu na cabeça, saiu chão do pé, eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Eu ficava pensando como que eu ia conversar, como que eu ia dar notícia para as meninas, como que eu ia dar notícia em casa, para minha família. Eu ficava pensando nas meninas, eu ficava pensando em mim, eu ficava pensando na igreja, porque eu sabia que ele tinha partido para o céu.
E eu ficava pensando, como vai ser sem ele agora? Porque um dia antes eu tinha pensado e eu, sabe, que aquilo não iria acontecer porque eu tinha o Moisés. E eu precisava dele. Mas o Senhor, sabe, o Senhor faz tudo perfeito. Se Deus decidiu assim, é porque foi o melhor. E só que naquele momento foi um choque muito grande. Eu não acreditava. Eu não acreditava que eu estava tendo aquela notícia, que aquilo era verdade. Que eu, sabe, que não acreditava. Eu lembrava de toda a nossa história, passou um filme na cabeça. E foi muito terrível. Foi o pior dia da minha vida. Quando eu recebi a notícia do falecimento do pastor, eu não acreditei, né? Porque eu recebi uma ligação, né, do seu Norival, era domingo, né? Eu estava na minha casa e recebi a ligação e ele falou: David, o Fernando não resistiu. Então eu falei para ele: e agora? O que tem que fazer? E ele me disse: não, ele não resistiu. Falei: então, mas qual que é o próximo passo? E agora? Ele falou: não, David, o Fernando faleceu. E aí eu fiquei em choque. A Eliane estava olhando para mim e eu não conseguia falar para ela. Não conseguia falar para ela o que o seu Norival tinha me falado e eu fiquei: não, isso não pode ser verdade, isso é um pesadelo, não, não pode ser, não pode ser. Né? E aí era verdade. Então, foi dessa forma que a gente recebeu a notícia e foi terrível, né? Terrível. Terrível porque ali eu perdi meu pai, perdi o meu melhor amigo, né? Meu confidente, perdi o meu mentor, né? Então foi muito, muito difícil mesmo. Na verdade, ainda é muito difícil, né? Eu não sei se algum dia isso a gente vai conseguir superar, né? Definitivamente. Esquecer o pastor jamais, né? Ele marcou a nossa vida. Então foi muito difícil, de verdade, receber, né, essa notícia. Mas, na verdade, se eu pudesse voltar no último abraço, que até foi o dia que o último culto dele aqui, e eu abracei ele, eu falei assim, até mais. E ali, até o David falou assim, já? Aí eu bati assim nas costas dele e eu falei, já, porque daqui a pouco ele vai voltar, vai ficar tudo bem. Mas se eu pudesse voltar naquele abraço, eu diria quem de fato ele foi. Um cara guerreiro, batalhador, sonhador, um paizão incrível. Mesmo eu sendo filha do coração, eu pude perceber muito cuidado dele mesmo. Ele fez coisa que eu nunca imaginei e eu nunca poderia retribuir aqui na terra. E eu sei que o galardão dele lá no céu é gigante, gigante. Assim como a Mames também, né, Mames? Nunca vou poder retribuir o que ele fez, o que ela fez e faz. Isso, eu estar aqui hoje, estar falando tudo isso, porque tudo faz lembrar, né? Os momentos que nós vivemos. São 19 anos, né? 19 anos juntos, na alegria, na tristeza, mas a gente estava aqui. Pastora sempre junto. Então, não é um dia, não é 6 meses, não é 3 anos, 4 anos, são 19 anos. Né? A Bianquinha foi apresentada, o pastor Fernando e meu pai que apresentou ela na igreja, todas as duas do Alexandre, as 3 do Gleidson, e teve a oportunidade de apresentar o Benício, né? Que é o nosso milagre, né? Que Deus realizou na nossa vida. E o pastor Fernando amava muito esses momentos, esses milagres que a gente estava vivendo, né? A pastora Fabiana também, sempre do nosso lado, nos ajudando, orando, e tá aí o Benício, né? Então é uma prova de que Deus é conosco, e Deus realiza sonhos. Que valeu a pena todo o esforço,
Todas as vezes que a gente via ele cansado e ele nunca reclamava, ele estava sempre feliz, sempre empolgado. Ele, em tudo ele participava. Ele era muito mais do que só um pastor de igreja. Ele era um pai, ele era nosso amigo e me faz muita falta. Eu diria que valeu a pena. Eu diria que ele cumpriu a missão dele aqui. E eu tenho muita gratidão por tudo que ele fez por nós, por todas as vezes que ele ministrou. Em tudo, a gente sempre pôde contar com ele. Então, é muita gratidão por tudo. Foi muito difícil, né? Porque, na verdade, parecia que ele já estava sentindo, porque eu já até falei isso aqui na igreja. Um pouco antes dele ser internado, dele fazer a cirurgia, ele me chamou para conversar e ele estava preparando tudo aqui para que ele partisse. E ele pediu para que eu cuidasse das meninas, porque eu sou referência para elas, que eu cuidasse do Moisés, que eu cuidasse da pastora. E eu falei para ele, para com isso. Você vai voltar, pelo amor de Deus, a gente não vive sem você aqui. E aquele domingo de Páscoa, pra gente, foi o pior. Eu sei que ele tá muito feliz, não tenho dúvidas. Ele tá muito feliz com tudo que a gente tem construído, né? Pela igreja ter crescido, estar crescendo, né? Ele tenho certeza que ele tá lá com Deus, vendo a família sendo super cuidada e amada pela igreja. Não somente pela igreja Conquista, mas a cidade em si abraçou muito a família. Eu ia dizer que ele é o amor da minha vida. Que ele sempre foi. E que eu amo estar com ele. E que eu não vejo a hora da gente se reencontrar. E que tudo que eu prometi no altar, eu quero cumprir. E falaria que a gente tá bem, que tá muito difícil tudo, porque ele faz falta em cada detalhe da minha vida. Mas que eu amo incondicionalmente. Não, pastor. Fala. Não, deixa pastor. O microfone na mão. Eu queria dizer aqui Alguém acende a luz. que um pastor tão dedicado. Olha lá, ó a trama. Grava a cara dele. Filma ele aí, ó. Eu quero que ponha essa cara. Uma pessoa tramando contra um camarada que dá vida por essas pessoinhas aqui. Aleluia. Aquele ali, ó. Filma aquele ali, ó. Meu Vem de Minas, vem de Minas. Tô aí, suportando. Nossa, aguentando. Até acender. Esse rapazinho aqui, ó, vai casar. Vai casar. Eu vou fazer o casamento. Olha aí. Tudo que estiver nesse vídeo, esses 3 rapazes aqui, ó, serão os responsáveis. Fora vocês aqui que não tá filmando, viu? Mas eu queria dizer muito obrigado. Amo a vida de todos vocês.